O relato que eu vou te contar aconteceu comigo quando eu estava prestando serviço militar. Eu servi na 5ª Companhia de Guardas, antiga 5ª Companhia de Guardas, e nós tirávamos muitas guardas externas, guardas em quartéis que não eram o nosso. E tinha um serviço particular que eu gostava muito de tirar, que era na CSM. Esse quartel ficava ao lado da Basílica de Nazaré. Era um quartel bem antigo, era um prédio muito antigo. E naquele prédio geralmente nós ouvíamos muitos barulhos, o piso rangendo, portas batendo à noite, e muita gente contava muita história dali. Contavam histórias de que havia um túnel que ia do subsolo daquele prédio para baixo da Basílica, que era uma rota de fuga. Contavam que ali foi prisão durante o regime militar. Contavam muitas histórias dali, várias. E era um quartel que, por causa da arquitetura, por causa da história, eu gostava de estar ali. E com o tempo eu comecei a tirar serviço de cabo da guarda naquele quartel. E era um serviço que eu gostava demais de fazer. Naquele quartel eu fiz amizade com um soldado que ele era do interior do Pará. Então, todo feriado, todo final de semana, né, ele sempre viajava para sua cidade. Eu não lembro qual era a cidade dele. E nesse serviço que nós estávamos tirando, era um sábado e nós íamos sair de serviço no domingo de manhã. Esse meu colega, ele estava saindo de férias. Na verdade, ele ia sair de férias, salvo engano, na segunda-feira. E ele estava tirando serviço no sábado para ganhar o domingo a mais nas suas férias. Então, naquele dia, ele pediu que eu acordasse ele bem cedo. Ele disse onde ele ia dormir, né? Ele era o único soldado da CSM de serviço naquele dia. E era justamente na cozinha, no rancho do quartel. Então ele me pediu que eu acordasse às 5 horas da manhã. E ele disse onde ele ia estar dormindo. Eu disse que tudo bem. E isso foi antes do pernoite que se dá no quartel, todo o pessoal de serviço em forma, e o comandante, o oficial de dia daquele dia, ele passa as ordens. Então, eu fui para o alojamento do cabo de dia, do comandante da guarda, né, que eu estava ocupando, e logo após o pernoite eu fui dormir. Eu ia ter que estar acordado às 4 da manhã para tirar minha permanência no portão das armas, das 4 às 6 da manhã. E às 5 eu ia acordar esse meu amigo no alojamento dos soldados. Muito bem. Eu fui dormir e lá pelas tantas, esse amigo meu deixou um recado na guarda que ele ia dormir em outro lugar. Que como não tinha nenhum sargento na companhia naquele dia, ele ia aproveitar e dormir no alojamento dos sargentos, uma vez que o alojamento dos sargentos tinha ar-condicionado e os dos soldados não, só era ventilador. O recado foi dado, foi deixado para o sentinela da hora, para a permanência da hora que estava ali, para os dois que estavam no serviço, mas infelizmente esse recado não chegou em mim. Então, deu às 4 horas da manhã, o permanência que estava saindo nesse horário me chamou, eu entrei na permanência nesse momento e fiquei ali, eu e o sentinela, no portão das armas do quartel,
que quando deu 5 horas da manhã, como eu tinha combinado com esse meu amigo, eu desci até o alojamento dos soldados para ali, né, acordá-lo. Eu procurei ele no alojamento dos soldados, acendi as luzes, não achei, todas as camas estavam vazias, uma vez que ele estava dormindo no alojamento dos sargentos e eu não sabia. Então eu fui até a janela, né, e vi que a luz da cozinha estava ligada. A cozinha ficava no segundo piso de um outro prédio. Havia uma quadra de esportes e uma área com algumas árvores e o prédio do outro lado. Então eu saí do alojamento, atravessei a quadra e acessei esse prédio pelo segundo piso. Quando eu entrei na cozinha, eu chamei pelo nome dele e vi que alguém estava na cozinha, na parte onde ficava o fogão e a pia. Ouvi o barulho de louça sendo mexida e fui brincando com ele. Ô fulano, tu já acordou? Tu me fez descer aqui à toa? E quando eu cheguei na cozinha, quando entrei pela porta da cozinha, eu vi aquela coisa. Era uma coisa estranha. Algum tempo atrás, eu já tinha lido no livro Visagens e Assombração de Belém a história de um homúnculo que habitava aquela região. E, para minha surpresa, eu estava de frente com aquela coisa ali no quartel da CSM. Não tinha mais do que 1 metro de altura. Uma coisa totalmente preta. Uma forma humana, mas que eu não sabia discernir a sua real aparência. Só via uma coisa preta no formato de um corpo humano e bastante pequeno. E eu fiquei petrificado olhando para aquilo, as luzes acesas e aquela forma na minha frente. Eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Somente aquilo ali de pé na minha frente. Pequeno, assustador. E eu e aquela coisa sem saber o que ia acontecer. Aquela coisa subiu no parapeito da janela. E a cozinha não era muito grande. Eu não sei se aquilo olhou para mim, se ela estava de costas, se estava de frente. Eu só via os movimentos. Aquela perfeita sombra na minha frente. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali, mas aquele negócio subiu no parapeito da janela e se atirou para baixo. E eu ouvi o barulho no solo. Quando eu vi o barulho no solo, aquilo me soltou, me senti livre de novo, consegui me mexer, eu consegui falar. Foi quando eu desci as escadas correndo, decidido a ver o que tinha acontecido. Talvez aquele negócio estivesse todo quebrado ali no chão, porque era uma altura considerável. Nenhum ser humano ia cair daquela altura e sair andando daquele lugar. Eu acendi uma luz que iluminou aquela área. A área tinha uma areia fina e eu procurava rastro, eu procurava ver alguma coisa. E havia um banco ali de madeira, que era um banco de espera que ficava ali na parte de baixo daquele prédio. A parte de baixo era aberta. E eu olhava para um lado para o outro. Eu decidi, quando amanhecer o dia, eu venho aqui olhar. E eu puxei aquele banco para isolar aquela passagem. Quando olhei no relógio, já era mais ou menos umas 15 para as 6 e o sol já vinha raiando. E eu dei de cara com esse meu amigo descendo, ele reclamando comigo que eu não havia acordado ele no horário. E eu falei, desculpa cara, eu não te achei. E ele viu que eu estava
que eu estava preocupado, que eu estava sentindo alguma coisa. Ele olhou assim e perguntou por que aquele banco estava lá. E foi o momento que eu contei. Ele tinha que passar por aquele lugar para poder subir a escada para chegar para a cozinha. E eu contei para ele o que tinha acontecido. Aí ele riu e disse: "Ah, rapaz, tu viu também o pretinho? De vez em quando ele aparece aqui quando a gente está trabalhando de noite." Ele subiu, foi preparar o café e preparou o café rapidamente e foi logo embora. Eu contei o que aconteceu para outros soldados daquele quartel depois, e todos eles disseram que era comum aquela figura aparecer naquele lugar. Bem, eu isolei o local com um banco, e quando fez-se o sol quente, eu voltei ali para olhar. Não havia mais rastros de nada. Eu arrastei o banco de volta para o lugar e dali para frente, toda vez que eu tirava serviço naquele quartel, eu ficava um tanto quanto preocupado quando chegava a noite. Aconteceram ali outras coisas também, que em outro momento eu conto para ti.